Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito feliz por ter você por aqui, né, nesse domingão. Domingão movimentado, né? Meu Deus do céu. Jogo 7 das finais, troca do Kevin Durant. Cara, loucura esse domingo, hein? Loucura. É esse que era pra ser um programa meio que dedicado ao jogo 7 e também ao draft, né? Eu havia falado ontem que hoje eu iria fazer o meu top 10 de melhores prospectos do draft que rola já nessa próxima quarta-feira. Tive que dar uma mudada na pauta, porque não tem como não falar sobre Durant em Houston. Inclusive, eu vou até já abrir aqui o programa falando sobre essa troca. Eu já fiz um vídeo falando sobre a troca, né? Dando aí as minhas primeiras reações, né, compartilhando, né? As minhas primeiras reações, os meus primeiros hot takes sobre a troca. Se você não viu, assista ao vídeo. Mas aqui eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais na troca. Vou fazer o vencedores e perdedores. É muito importante. Não tem como não fazer o vencedores e perdedores da troca do Durant, né? Pelo amor de Deus. Acontecimento. E é mais uma, né? Só eu já devo ter feito o quê? Uns 3 ou 4 vencedores e perdedores de troca do Durant. Ó, eu fiz vencedores e perdedores quando o Durant foi pra Phoenix. Não, é o meu segundo. É, porque eu ainda não tinha um canal quando o Durant foi trocado pro Brooklyn. Então vai ser meu segundo vencedores e perdedores de troca envolvendo o Durant. Eu fiz quando o Durant saiu de Brooklyn pra Phoenix e vou fazer agora do Durant saindo de Phoenix e indo pro Houston. Então vou aqui pro meu segundo vencedor e perdedor, vencedores e perdedores, envolvendo o menino KD. E vamos lá, né? Vamos começar já falando sobre essa parada. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí que é importante. E vambora, roda a vinheta e vamos começar o programa de hoje, que vai ter o vencedores e perdedores da troca do Durant. Vou falar rápido sobre o jogo 7, porque realmente o tempo vai estar curto. Não vai dar pra me aprofundar tanto na questão do jogo 7. Vou falar bem rapidinho as minhas expectativas. Mas vocês já sabem, né? Qual que é a minha expectativa, né? Vocês nem cadeira. E eu vou sim fazer o meu top 10 de melhores prospectos desse draft. Tá? Eu ia deixar pra fazer amanhã, só que se eu deixar pra fazer amanhã, outros conteúdos que eu já havia programado vão acabar, né, tendo que ser descartados. Então, para não atrapalhar a minha programação de conteúdo, eu vou fazer, mesmo que correndo, o meu top 10 de melhores prospectos, tá? Então vai ter tudo isso no programa de hoje e eu vou tentar encaixar tudo isso em 40 minutos de programa. Vai dar? Não sei, mas eu vou tentar. Então, roda a vinheta e vamos aqui começar essa bagaça. Bora! Vamos lá, pessoal. Começando aqui, né, com a troca do Kevin Durant. Caso você ainda não tenha visto, o Shams Charania soltou hoje, ali por volta da 1h30, 1h40 da tarde, a informação de que Kevin Durant foi trocado para o Houston Rockets, né? Deixa eu só pegar aqui a artezinha. Cadê? Aqui, ó. Segundo Charania, Houston enviou para Phoenix Jalen Green, Dillon Brooks, pick 10 desse draft e 5 escolhas de
segunda rodada. E em troca, está recebendo Kevin Durant. Uma das principais novelas aí da NBA se encerrou nesse domingo. E se encerrou de uma forma que meio que já era esperada, né? Houston já vinha sendo colocado como um dos principais destinos possíveis para o Durant, né? O próprio Durant, segundo informações, tinha Houston como, né, um dos seus destinos favoritos, ao lado de San Antonio e Miami. Então já era meio que esperado que o Durant fosse para Houston. Eu já venho cantando essa bola há um bom tempo, né? Já faz um bom tempo que eu venho falando que Durant em Houston fazia muito sentido, era o que fazia mais sentido. Então não foi uma surpresa ver o Durant indo para Houston. Agora, o valor pago pelo Houston, aí foi meio surpreendente, porque foi bem menos do que esperávamos, né? Esperávamos um Houston tendo que abrir mão de pelo menos umas 3 picks. Né? A pick 10 desse draft e as 2 picks que o Houston tem, que são do Phoenix. Esse era um pacote que, né, parecia o mais óbvio. Né? Jalen Green com mais alguém e 3 picks de draft. A desse ano e as 2 que são originais do Phoenix. E aí ver Houston conseguindo o Durant e mantendo o Jabari, mantendo as picks que eram do Phoenix, isso sim é uma surpresa. E é muito por conta desse preço pago pelo Houston que eu coloco o Houston como o grande vencedor dessa troca. Já indo para o vencedores e perdedores, para mim Houston é o grande vencedor. Eu entendo os questionamentos sobre a idade do Kevin Durant, sobre o tempo de contrato. O Durant é um cara que vai fazer 37 anos. Ele tem só mais um ano de contrato garantido. Então eu entendo essas questões. Inclusive, é muito por conta disso que o valor de mercado do Durant deu uma queda. Se fosse um Kevin Durant com mais 2 anos de contrato, ou 3, com certeza o valor dele seria muito maior. Né? Mas como era um Durant com só 1 ano, aí o valor dele realmente deu uma baixada. Só que mesmo assim, ainda saiu barato, cara. Ainda saiu barato. Porque vamos lá. Kevin Durant com 36 anos, que é o que ele tinha nessa temporada. Ele ainda entregou uma temporada de mais de 26 pontos, cara. Jogou mais de 60 jogos. Ele conseguiu ser produtivo num time totalmente bagunçado, que era esse time do Phoenix. Imagina o que ele pode fazer num time organizadinho, num time acertadinho com um baita treinador. O potencial é muito grande. E o Durant, ele não dá sinais de declínio. Ele não dá sinais de declínio. Mano, sem sacanagem, você realmente acha que daqui 2 temporadas, né, o Durant com 39 anos, você realmente acha que a produção dele vai cair de forma brutal? Eu não acho. Eu acho que pode sim ter alguma queda nos próximos 2 anos, mas ele ainda vai ser um cara de pelo menos 24, 25 pontos de média, com uma eficiência absurda. Porque se até agora ele não deu nenhum sinal de declínio, cara, não vai ser em 2 temporadas que ele vai dar esses sinais. O que pode ser uma questão é lesão. Apesar dele não ter sofrido tanto com lesões nas últimas 2 temporadas, ele tem um certo histórico, mas... Cara, é o Kevin Durant, mano. É o Kevin Durant, porra. Que ainda tá jogando pra caralho. E, mano... Ah, mas e se ele não renovar? Mano, ele queria ir pra Houston. Entendeu? Ele queria ir pra Houston. Então, achar que ele não vai renovar é ser meio, né? É ser meio pessimista demais. A tendência é que ele renove. Entendeu? Então, mano, eu não consigo enxergar um mundo
onde o Houston não é um puta vencedor nessa troca. Pra mim, o Houston é o grande vencedor. Grande vencedor. Pegou o Durant, que é um cara que vai ter um encaixe maravilhoso nesse time. Você pega agora VanVleet, Thompson, Durant, Jabari e Şengün. Olha esse quinteto. E o Durant é a peça que faltava. É aquela bola de segurança no clutch time. É aquele cara que pontua nos 3 níveis. É aquele cara que num jogo duro de playoff pode ter uma explosão para 40 pontos. Ele é esse cara. Ele é esse cara. É o cara que numa dificuldade bota a bolinha debaixo do braço e resolve. Beleza, nos últimos anos ele não vem tendo tanto sucesso em playoffs. Concordo. Desde que ele saiu do Warriors, eu acho que ele ganhou o quê? 2 séries de playoffs, talvez? Talvez tenha sido isso. Mas é o Kevin Durant, mano. Ainda é o Kevin Durant. E você pegar esse cara, tem esse encaixe maravilhoso, tendo que abrir mão apenas de um Jalen Green totalmente desvalorizado, de um bom Dillon Brooks e de uma first, cara, é um puta do negócio. Pra mim, Houston é muito vencedor. Pra mim, Houston é o maior vencedor da troca. Outro vencedor é o Kevin Durant, né? Kevin Durant é um grande vencedor. Ele sai de uma bagunça que é o Phoenix, um time sem nenhuma perspectiva, e vai para um Houston que acabou de ser seed 2, né? Foi pro playoff, é um time promissor, com uma ótima defesa, com um ótimo técnico, com uma ótima base, uma base jovem. E é um dos times que ele mais queria jogar. Então, Durant também é um grande vencedor. E eu vou colocar também como vencedores 2 jovens desse Houston. Rich Shepard e Ken Whitmore. E sabe por quê? Porque com a saída de Green e Dillon Brooks, os dois devem ter mais minutos nessa próxima temporada. O Rich Shepard, ele foi... assim, ele quase não jogou direito temporada passada, porque ele não tinha muito espaço na rotação de Houston. E o Ken Whitmore a mesma coisa. Só que agora, sem Jalen e sem Dillon Brooks, a tendência é que esses dois tenham mais minutos e tenham mais espaço para evoluir, para mostrar o seu basquete. Então, Reed e Ken Whitmore também entram aí nessa lista de vencedores. Então, para mim, Durant, Houston e Rich Shepard e Ken Whitmore são os grandes vencedores. Indo para os perdedores, desculpa a torcida do Suns, mas eu não consigo não colocar o Phoenix Suns como um perdedor. Ainda mais quando você considera o que eles haviam pagado para pegar o Kevin Durant. O contraste é muito complicado para Phoenix, porque eles abriram mão de Cam Johnson, Mikal Bridges, Jay Crowder e 4 firsts desprotegidas para pegar o Durant. E agora, alguns anos depois de vários fracassos, eles trocam o Durant por esse pacote que passa longe de ser equivalente ao pacote que eles tiveram que dar para tirar o Durant do Nets. Então, quando você traça o paralelo das duas trocas, é muito complicado pro Phoenix, cara. E eu realmente acho que o Phoenix poderia ter pego mais pelo Durant. Poderia ter pego um Jabari. Poderia ter pego suas picks de volta. E não conseguiu. É importante lembrar que o mercado do Durant deu uma restringida, pela questão da idade e do valor o tempo de contrato dele. Isso deu uma restringida no mercado. E o fato de ter saído a informação de que ele não gostaria de jogar tanto em Minnesota como em Toronto também tirou 2 potenciais destinos, né? O Toronto e o Minnesota tinham interesse, mas aparentemente o Durant não queria ir pra lá. E aí o Phoenix tava priorizando trocar o Durant pra onde ele queria. Não é priorizando, né? Mas tava dando preferência pra trocar o Durant pra onde ele queria. Então, realmente o mercado do Durant deu uma restringida. Então, isso dá uma diminuída sim no poder de barganha do Phoenix, né? Dá uma diminuída nas propostas ali na mesa. Mas ainda assim, cara, eu acho que eles perderam o Durant
saiu barato, saca? Saiu barato pro Houston. Pô, eles não pegarem um Jabari. Eles não pegarem as picks deles de volta. Cara, eu não consigo gostar dessa negociação pro Phoenix, mano. Não consigo, sinceramente. Pra mim, o Phoenix saiu como perdedor. Pra mim, sai como perdedor. Ah, mas pegou o Jalen Green. Cara, o Jalen Green ele é bom, mas ele ainda tem muito a evoluir. E uma pergunta que eu te faço é a seguinte. Nesse Phoenix, com Booker e Bradley Beal no time, vocês acham que o Jalen Green vai evoluir? Vocês acham que o Jalen Green vai dar um salto? Eu acho difícil, cara. Porque são dois jogadores que meio que fazem a mesma coisa que o Jalen Green. O backcourt Green e Booker, cara, não me passa muita empolgação não, mano. Eu não fico muito empolgado com esse backcourt, não. Defensivamente, me parece um backcourt frágil, bem frágil. E ofensivamente, cara, sei lá, velho. Eu acho que os dois tendem a bater muita cabeça. Ainda tem o Bradley Beal aí, que não vai embora, que quer ficar no Phoenix. E o Bradley Beal, ele só vai embora se ele quiser, porque ele tem a cláusula de no trade. Então, eu acho que esse salto que os torcedores do Suns estão esperando agora do Jalen Green, agora que ele chegou por lá, eu não sei se vai acontecer, cara. Ainda mais com um técnico novato. Então, putz, cara, eu realmente não gosto do que o Suns fez. Realmente eu não gostei. Não gostei. Por falar em Jalen Green, eu acho que ele sai como um perdedor, né? Porque ele já havia se desvalorizado por conta da série horrível que ele fez contra o Warriors. E agora, indo para um Phoenix que tem ali dois jogadores que executam basicamente as mesmas funções do que ele. Claro, o Booker é melhor do que o Jalen Green e tal. E eu acho que o Green hoje é melhor do que o Bradley Beal. Mas são dois caras que, na essência, executam as mesmas coisas que o Jalen Green executa. Então, ele vai para um time que tá meio que num limbo ali, com dois caras que fazem quase que a mesma coisa que ele, com um técnico novato, saca? Então, eu acho que o Jalen Green ele sai como perdedor, mano. Ele vai para um cenário bem menos promissor do que ele tava, né? E com o valor de mercado dele tendo dado uma baixada. Então, o Jalen Green ele sai como perdedor dessa troca, na minha concepção. E o último perdedor que eu coloco aqui é o nosso querido Miami Heat, né? E aí você pergunta, pô Luiz, mas por que o Miami Heat? Eu te respondo. Segundo o Charania, Heat e Houston eram os principais, né, candidatos a conseguir o Durant nas últimas 24 horas. Né? Parece que as negociações se restringiram a Miami e Houston. Só que Miami não conseguiu igualar a proposta do Houston. Sabe por quê? Porque, segundo o Charania, Miami não queria envolver nem o Kilauea, nem a pick 20 e nem Jaime Jaques e Nikola Jovic. Exatamente, o Miami Heat perdeu a chance de ficar com o Durant porque não queria trocar sua pick 20 e Kilauea, Jaime Jaques e Jovic. Complicado, né? Complicado. E aí essa decisão faz com que o Miami fique numa posição onde... O que o Miami vai ser nessa temporada? Perdeu a chance de ficar com o Kevin Durant. Quem que vai pegar? Quem que eles vão conseguir? O Giannis, que não vai ser. No máximo, eles conseguem um DeRozan, que em comparação ao Kevin Durant, muito abaixo. Muito abaixo. Pra mim, o Durant tá algumas prateleiras acima do DeRozan. Então, por ter perdido a chance de ficar com o Kevin Durant, por não querer abrir mão desses ativos que
Beleza, o Kilauea é bom jogador, Jaime Hawks é bom jogador, Jovic é bom jogador, mas é o Kevin Durant. É um cara que chegaria e formaria, junto de Hero e Adebayo, um trio capaz de fazer o Heat competir num leste que vai estar muito mais acessível nessa próxima temporada. Mas não. O Pat Riley não quis oferecer esses caras, quis segurar e vai pra temporada com a perspectiva de novo, ser medíocre. Então o Miami Heat sai como um puta perdedor. Puta perdedor, tá? Então, pra mim, esses foram os vencedores e perdedores da troca do Durant, tá? E repito, cara, Houston pra mim foi muito bem, cara. Muito bem. E é um time pra gente ficar de olho nessa temporada, cara. Ficar de olho em disputa de título. É claro que eu ainda acho que Oklahoma vai estar mais forte do que Houston temporada que vem. Acho que dependendo do que o Lakers fizer no off-season, pode ficar acima. Tem o próprio Minnesota, que tem que ver o que vai fazer com o Randall também. Mas eu acho que agora com o Durant indo pra Houston, acho que a tendência é Minnesota renovar mesmo com o Randall. Então eu acho que Houston terá concorrentes no Oeste. Eu vejo alguns times à frente. Mas não tão à frente assim. Eu acho que Houston se posiciona para brigar por título. A janela de título de Houston se abre com a chegada de Kevin Durant. E se quando ele renovar, essa janela vai ficar aberta por um tempinho. E nisso, Şengün evoluindo, Aman Thompson evoluindo, né? Então, Houston vem pra brigar. Houston vem pra brigar. Bom, então, sobre a troca, acho que é isso. Falando agora sobre o grande evento desse domingo, né? Falar sobre o... antes, deixa eu só pegar aqui, porque temos declarações do Durant, né, sobre a troca, né? O Durant que ficou sabendo da troca durante um evento, né, cara? Vou pegar aqui. Cadê? Cadê o vídeo, cara? Tinha visto o vídeo. Aqui, ó. Isso aqui é o Kevin Durant sabendo da troca, ó. Ele tava aqui nesse evento, Fanatics Fest. E aí aqui ele ficou sabendo da troca. O povo falou pra ele. Ó o sorrisinho dele. You just got traded! Seems like there is a news report that has just taken place about Katie's destination. Pô, NBA é uma loucura, né, mano? Olha como o cara fica sabendo que ele foi trocado. Olha o que é NBA. E o sorrisinho dele, olha lá. Ó o sorrisinho. Voltar pro Texas, né? Voltar pra casa. Ele jogou no Texas, né? Muito tempo. Muito tempo não, né? Jogou na universidade. E um detalhe, né? Mais um ex-OKC indo pra Houston, né? Harden foi pra Houston, Westbrook foi pra Houston e agora o Durant, né? Ou seja, daqui 5 anos, Shai Gilgeous-Alexander irá pro Houston Rockets. Pode cravar. E o Jalen Williams também. Mas até lá, eles são do gigante, porra. Olha lá, o sorrisinho dele, olha o sorrisinho dele. Vamos ver. Vai ser interessante. E ele falou, né, depois, né? Aí tem declarações dele. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó.
Ó, as falas dele. As primeiras palavras de Kevin Durant pós-troca, ó. Abre aspas. Muito empolgado por fazer parte do Houston Rockets. Eu tinha ideia de que poderia acontecer, mas não sabia exatamente quando ia acontecer. Fiquei feliz por ter descobrido no palco. A Fanatics Fest merece esse momento. Eu tive influência nessa decisão. Eles me perguntaram para onde eu gostaria de ir, então listei alguns dos meus destinos preferidos. Eles tiveram uma boa temporada, gosto da liderança que eles têm. Eu sinto que posso ser uma boa adição. Eu simplesmente senti que eles, Suns no caso, queriam que eu fosse embora. Eles conseguiram o que queriam e eu consegui o que queria. Podemos seguir em frente e boa sorte para eles daqui para frente. Então, nessa fala o Durant já esclarece duas coisas. A primeira, Houston realmente era um time que ele queria ir, estava na sua lista de desejos. E a segunda é que realmente o Phoenix queria trocar ele. E pelo que ele fala, parece que foi algo que partiu do Phoenix. Não foi o Durant que chegou e pediu troca. Parece que o Phoenix deu a entender que queria trocar ele. E aí o Durant foi lá e falou, ó, vocês querem me trocar? Esses são os times que eu quero ir. É o que eu interpreto da fala do Durant. E é isso, cara. Durant vai pra Houston. Ótimo destino pra ele. E... pô, loucura, cara. Loucura. Muito foda. Muito foda. Baita adição, cara. Baita adição. Enfim, então sobre Kevin Durant é isso. Falando agora sobre o jogo 7, vai rolar hoje a partir das 9 horas da noite lá em Oklahoma, né, lá no Paycon Center. Assim, cara, minha expectativa é de um jogaço. Falando sem ser clubista, né? Minha expectativa é de um jogaço. São duas equipes que vêm entregando um basquete absurdo, né, durante todo o ano. É um Pacers que, pós-virada do ano, foi um dos melhores times da liga. Top 3 no mínimo. E o Thunder foi o melhor time da temporada. Quase 70 vitórias na temporada. Melhor defesa da temporada e uma das melhores da geração. Então são dois times que vêm entregando um basquete incrível e que vão se enfrentar no maior palco possível, que é um jogo 7 das finais. Uma série que vem sendo muito equilibrada, muito pau a pau, muitos ajustes sendo feitos, né, de cada um dos lados. Acho que Indiana, né, Rick Carlisle no caso, vem sendo melhor nos ajustes do que o Daigneault. Né, na batalha dos técnicos, para mim o Carlisle tá vencendo o Daigneault. Que não é que tem feito um trabalho ruim, mas o Carlisle tá sendo melhor, né? Tá respondendo melhor de um jogo pro outro. Então acho que na batalha de técnicos o do Pacers vem ganhando. Mas, cara, pra mim é um equilíbrio muito grande. Pra mim é um jogo 7 que o Thunder é um pouco favorito, um pouco mais favorito, pela questão de jogar em casa e por ser um time melhor, ao meu ver. Né? Tem o MVP, tem a melhor defesa, enfim. Mas é um Pacers que, mano, tá iluminado. E é um Pacers que entra como franco atirador. A obrigação de ganhar hoje é do Thunder, não é de Indiana. Se o Pacers perder, ninguém vai falar que o Pacers pipocou, ninguém vai falar que o Pacers decepcionou. Agora, se o Thunder perder, todas essas narrativas irão existir. Então, ao mesmo tempo que jogar em casa coloca o Thunder como favorito, também bota uma pressão muito grande nos ombros desse time que é novo pra caralho. Então, no fim, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e... vai ser loucura, mano. Vai ser loucura e, no fim, alguém vai levantar o caneco. Vocês sabem pra quem eu torço, né? Então, óbvio que eu vou torcer pro caneco ser levantado pelo time da casa. Mas pra mim vai ser zero surpresa se o Pacers ganhar. Zero surpresa. Vai ser frustrante? Vai. Vai ser visto como uma decepção? Vai. Mas não vai ser surpresa por tudo que o Pacers vem fazendo. Sobre ajustes. Eu acho que nesse ponto, cara, todos os ajustes que poderiam ser feitos já foram. O Thunder já
se ajustou ao Pacers em vários jogos. O Pacers fez a mesma coisa também ao Thunder, em relação ao Thunder, né? Se ajustou bem ao Thunder também durante a série. No último jogo, a gente viu o Pacers com alguns ajustes defensivos bem interessantes, como as dobras mais frequentes em cima do Shai, sobre a pressão agora, né, sendo mais em meia quadra e não em quadra inteira. A mudança do matchup com o Jalen Williams, né? Siakam foi o matchup principal do Jalen. Então a gente viu o Indiana se ajustando aí, né? E sendo efetivo nos ajustes. Da mesma forma que a gente viu o Thunder conseguindo bons ajustes, né? Na vitória no jogo 4 e na vitória no jogo 5. Então, eu acho que nesse ponto, cara, todos os testes possíveis já foram feitos e hoje é tentar mostrar a melhor versão. É o Thunder mostrar a sua melhor versão e o Pacers mostrar a sua melhor versão. Pra mim, o jogo 7, cara, ainda mais em final, ele é muito mais definido por quem entra com mais vontade desde o início e por quem tá no dia melhor, mano. Eu sei que é muito vago falar isso, mas pra mim vai vencer quem tiver numa noite melhor. É um jogo. É um jogo. Entendeu? Não vai ter nada que o Pacers fizer que vai surpreender o Thunder. Da mesma forma que não vai ter nada que o Thunder fizer que vai surpreender o Pacers. Entendeu? Já foram 6 jogos entre os dois. Carlisle e Daigneault já sabem o que esperar um do outro. Então acho que vai ser um jogo muito mais decidido na vontade, na intensidade e em quem tiver no dia melhor. Se a bola do Pacers cair e se eles controlarem os turnovers, a chance de ganhar vai ser muito grande. Da mesma forma que se o Thunder conseguir ser minimamente bom nas bolas de 3 e forçar erros por parte do Pacers e jogar com uma intensidade alta e manter uma boa intensidade e jogar com atenção, não dar turnover besta, a chance do Thunder ganhar é muito grande. Então, pra mim é um jogo muito parelho, mano. E como eu disse, eu vejo um leve favoritismo para Oklahoma pelo fator casa, mas é aquilo. A pressão também tá do lado do Thunder, e isso favorece Indiana. Então, vai ser um jogaço e eu tô muito ansioso, mano. Tô muito ansioso. Eu evitei pensar muito no jogo de hoje, nos últimos dias, pra não, né, perder noites de sono, mas essa noite mesmo, cara, eu dormi muito pouco, cara. Foi uma noite horrível pra mim. De ansiedade, mano. Eu sou um cara muito ansioso. E quando envolve um possível título inédito do meu time, aí minha ansiedade foi pra outro nível. Então eu tô maluco, cara. Tô maluco, tô doido pra esse jogo começar logo e... Independente do que acontecer, cara, vai ter sido uma final incrível. Essa final já entrou no hall de melhores finais dos últimos anos. Espetáculo. Espetáculo de basquete. Foi a final mais midiática do mundo? Foi a mais assistida? Não. Mas em termos de nível de basquete, de histórias contadas e de roteiros, foi uma final incrível. Foi incrível. Uma das melhores dos últimos 4, 5 anos. No mínimo. Né? Então é isso, cara. Minha expectativa pra esse jogo 7 é essa. É essa. E vamos Tandão, porra! Vamos ganhar, caralho! Agora deixei o clubismo falar um pouquinho mais alto. Agora admito que eu dei uma... Subiu o tom. Mas vamos pra cima, Tandão, porra! É o gigante do trovão! Vambora. Ó, pra encerrar, vamos aqui falar de draft, né? Na próxima quarta-feira teremos a primeira rodada do draft, dia 25. E ontem eu já comecei, né, a falar de forma mais aprofundada do draft. Ontem eu falei sobre os principais objetivos de cada time na noite do draft. Inclusive, cravei Duran em Houston, né? Importante lembrar. Sempre importante lembrar isso. Sempre importante lembrar. E então eu já comecei a dar uma aprofundada a mais nas conversas sobre draft. E hoje eu quero falar sobre os meus prospectos favoritos, né? Sobre o meu top 10 prospectos para esse próximo draft. E eu já adianto, você não vai concordar com o meu top 10. Porque alguns nomes que a galera tá se amarrando, tá adorando,
são nomes que não me agradam tanto. E talvez eles estejam em posições que você não vai concordar. Então, você não vai concordar e tá tudo bem. Por quê? Porque é opinião. E eu te convido a comentar o seu top 10. Né? Que aí vai ser legal a gente ter essa discussão. Então, sem mais enrolação, vamos aqui pro meu top 10 melhores prospectos para esse próximo draft. E aí eu já vou começar. Eu vou começar do 1 ao 10, tá? Vou fazer do 1 ao 10 pra não ter... Ah, Luiz, e o suspense? Não precisa ter suspense. Não tem por que ter suspense. Vamos aqui na moral. Ó, meu top 1 prospecto, acho que não tem... Esse aqui não tem discussão, né? O top 2 não tem discussão, né? O melhor é o Cooper Flagg. É o melhor prospecto, é o prospecto mais completo da classe e um dos mais completos dos últimos anos. É um cara que faz tudo muito bem, finaliza bem por dentro, finaliza no mid-range. O arremesso de 3 não é tão maravilhoso, mas é bom ainda. É um bom arremessador de 3. Tem espaço para melhorar, mas já é bem aceitável, tem uma boa mecânica. Rápido, atlético pra caramba, um físico excelente, alto, com uma boa envergadura, baita versatilidade nos dois lados da quadra, um ótimo defensor, um ótimo reboteiro, um ótimo shot blocker, talvez até o melhor shot blocker da classe, né? É um cara que marca bem um perímetro, marca bem um garrafão, tem um excelente QI de basquete, né? Lê muito bem o jogo, competitivo, agressivo, tem uma mentalidade muito foda, inclusive muito elogiado pelos jogadores da seleção dos Estados Unidos, né, que treinaram com ele durante a preparação para as Olimpíadas. Então é um prospecto pronto, jovem, baita teto, e é o melhor prospecto da classe, sem a menor sombra de dúvidas. Lembra um pouco o Jason Tatum, chegando no draft. Inclusive, eu acho que como prospecto, o Cooper Flagg é até superior ao Jason Tatum como prospecto, tá? As características lembram bastante. E o fato, né, dos dois serem de Duke também ajuda na comparação. Ele também me lembra um pouco o Andrei Kirilenko, só que melhor ofensivamente. Uma versão ali melhor, uma versão 2.0 do AK-47. Eu lembro que na análise dele, eu até falei, né, que ele me lembrava também um pouquinho o Larry Bird, e eu sigo com essa impressão de que ele tem alguns shades de Larry Bird, mas o que ele me lembra mesmo, a minha comparação oficial com ele é o Jason Tatum. Pra mim são dois jogadores com características bem semelhantes, só que o Cooper Flagg, pra mim, ele é melhor defensor e mais atlético do que o Tatum quando chegou na NBA, tá bom? Então, o Cooper Flagg é o prospecto top 1, não tem discussão. O prospecto top 2 também não tem muita discussão, acho que é quase que unânime. Que o segundo melhor prospecto da classe é o Dylan Harper. O filho do Ron Harper é o segundo melhor prospecto, um belíssimo no armador, alto, forte, é um excelente slasher, ataca muito bem por dentro, consegue ótimos drives, tem muito recurso na hora de finalizar, Eurostep, finaliza bem, de várias posições diferentes, finaliza bem sobre contato também, canhotinho, né? Canhotinho, que faz dele um jogador ainda mais difícil de ser marcado, é sempre mais difícil defender canhotos, o Dylan Harper é um desses canhotos, ele, Harden. Inclusive, muita gente compara ele com o próprio James Harden. Eu não acho uma comparação tão descabida não, tá? Não acho uma comparação tão descabida não. Até pelo fato de ambos serem ótimos operando em pick and roll. O Dylan Harper, pra mim, é o melhor manipulador de pick and roll dessa classe e um dos melhores chegando na NBA nos últimos anos. É impressionante como ele usa bem o pick and roll, como ele usa bem os bloqueios, como ele explora bem a defesa adversária, como ele manipula a defesa adversária. Uma coisa que eu gosto muito no Dylan Harper é a forma como ele joga no seu próprio ritmo. Às vezes dá a impressão que ele é um cara até meio lento, mas não, é que ele joga no seu ritmo, ele controla bem o ritmo.
Ele sabe a hora de desacelerar e de acelerar o jogo. Então, ele tem... Cara, ele é muito bom. É um baita de um armador, baita de um playmaker. Tem algumas questões, né, na defesa que eu... Né, no geral, eu acho ele um bom defensor. Só que tem alguns momentos onde ele fica meio desligadão. E aí isso é uma parada que eu acho que ele vai ter que corrigir chegando na NBA. O arremesso dele não é excelente, mas é um arremesso bom. Arremesso bom. Só o arremesso dele saindo do drible, que pra mim precisa melhorar muito. Mas paradinho, catch and shoot, ele arremessa bem. Em situações de mano a mano, ele não é tão letal como ele é, por exemplo, no pick and roll. Ele cria muito melhor no pick and roll do que no mano a mano. Então, enfim. Mas no geral, cara, ele é excelente. Eu acho ele um baita de um prospecto. Lembra um pouco o James Harden, mas ele me lembra muito o Cade Cunningham. Ele lembra bastante o Cade Cunningham. Só que uma versão mais forte e canhota, né? Uma versão mais forte e canhota do Cade Cunningham. Mas ele me lembra bastante o Cade. E tem tudo pra ser o segundo escolhido da noite. É um senhor prospecto. O meu terceiro prospecto, esse vai dividir opiniões, porque diferente da maioria que coloca o Ace Bailey como o terceiro melhor prospecto, eu coloco o Edicombe, né? Ah, agora que eu vi que eu... Pera aí. Oh, meu Deus. Troquei a página sem ver. Aqui, agora sim. Ficou na imagem o Dylan Harper, né? Ó, Edicombe. Ah, tá. Tá de olho aqui. Senão eu vou falar do prospecto, vai ficar a imagem da ESPN aqui pra vocês, né? Aí é complicado. Ô, cara. Meu Deus do céu. Aqui. Aí. Pra mim, o Edicombe é o terceiro melhor da classe. É um monstro atlético. Talvez o cara mais atlético dessa classe. Eu acho que ele é o melhor atleta dessa classe. E é uma classe que tem o Cooper Flag, né? Então, isso diz muito sobre o Edicombe. É um jogador que defensivamente é excelente. Eu acho ele um baita de um defensor, um potencial defensivo incrível. Ele até já falou, né, em algumas entrevistas que o objetivo dele é meio que se provar pela defesa na NBA. Então ele além dele já ser um bom defensor, ele tem a questão de querer ser um defensor ainda melhor. Então é um prospecto defensivo muito bom. Ofensivamente, ele tem algumas falhas no seu jogo, falta refino pro Edicombe. O arremesso dele em movimento não é bom. Não é como se ele fosse também um excelente manipulador de bola, não é. Então ele tem essas questões a resolver. Mas, cara, arremessando, paradinho no catch and shoot, ele vai bem. É muito bom atacando o garrafão, né? Pelo atleticismo que ele tem. E eu acho ele um prospecto com menos buracos, com menos pontos de lapidação do que o Ace Bailey, né? O Ace Bailey, pra mim, ele tem muito mais o aspecto de diamante bruto do que o Edicombe. O Ace Bailey, ele tem o tamanho, ele tem o arremesso, ele tem o potencial. Mas falta algumas coisas, né? Falta um controle de bola melhor. Ele é um péssimo passador. Péssimo passador. Às vezes eu acho que falta um pouco de QI de basquete pro Ace Bailey também. Mas ele é um diamante bruto, né, mano? O tamanho tá ali, a velocidade tá ali, o arremesso tá ali. Mas acho que ele tem mais pontos a lapidar do que o Edicombe. Por isso que eu coloco o Edicombe na frente dele. O Edicombe, só a critério de comparação, né?
Porque eu falei das comparações do, do, do Dylan e do Cooper Flag. Então eu tenho que fazer também as comparações do Edgecombe. O Edgecombe me lembra muito o Oladipo, tá? Me lembra uma mistura de Oladipo com KCP. Entende? Já o Ace Bailey, ele me lembra o Jabari Smith. Só que uma versão mais crua do Jabari. Né? Como prospecto, eu preferia o Jabari do que o Ace Bailey. Eu acho que o Jabari chegou na NBA mais pronto do que o Ace Bailey vai chegar. Então, só, né, pra comparação. Próximo aqui, o quinto prospecto da minha lista é o menino... Pô, tá um saco isso aqui, hein? Eu mudar a imagem e não mudar, né? Pô, saco, cara. Por que tá mudando assim? Mas enfim. Quinto prospecto da minha lista é o Trey Johnson. Tá? Trey Johnson, de Texas, é o meu quinto prospecto. Gosto demais dele, inclusive amanhã ou na terça-feira deve sair a minha análise mais aprofundada do Trey Johnson. Mas em resumo, cara, é um guard, cria muito bem o seu arremesso, é um cara que executa todos os arremessos possíveis e de todos os ângulos possíveis. Excelente score, excelente cestinha, rápido, lê bem o jogo, lê bem a quadra, é um bom playmaker, opera bem pick and roll também, rápido, como eu disse. Ele tem a questão de ser um jogador decisivo, clutch pra caramba. Ele matou várias bolas importantes pra Texas nessa temporada, em momentos de pressão. Então ele é um cara que cresce na pressão. Só que ele tem alguns pontos, né? Ele é muito franzino, como você pode ver pela imagem. Então o físico dele não é tão bom assim, o que faz com que ele seja um alvo, né? Um alvo fácil na defesa, que talvez seja o seu principal ponto de melhoria, né? A defesa. A escolha de arremessos dele, às vezes, não é a melhor também. Às vezes ele força algumas bolas que não precisava. O Ace Bailey também tem muito isso. O Ace Bailey também tem uma escolha de arremessos bem questionável. E o Trey Johnson também tem. Então, ele tem algumas questões, mas, no geral, eu acho ele um prospecto ofensivo muito bom. Ele me lembra o Tyler Herro. Me lembra bastante o Tyler Herro como prospecto. E eu acho que ele tem tudo pra ser um estouro, né, na NBA. Ser aquele jogador com highlights maravilhosos, aquele jogador que a torcida adora, aquele cara que entra no jogo e bota fogo. Ele me passa essa sensação. E é um cara que, em clutch, ele cresce. E isso é algo que eu valorizo muito. Então, Trey Johnson é o meu quinto prospecto da classe. Sexto prospecto é ele, Jeremiah Fears. Aqui a imagem, ó. Jeremiah Fears de Oklahoma, armador também. Pô, gosto muito, tá? Gosto muito do Jeremiah. Fisicamente ele também não é tão bom assim, né? Também é um cara franzino, também é um cara magro, vai precisar ganhar massa muscular. Mas é um armador veloz, é um armador que não é tão atlético, mas ele tem um certo atleticismo, tem um excelente controle de bola, né? Talvez tenha até o melhor controle de bola da classe. Cria bem seu arremesso, passa bem a bola, não é um excelente passador, mas é bom. É um cara que, cortando linhas de passe, vai bem. Na defesa mano a mano, ele não é tão bom. Até pela questão física mesmo. Mas marcando linha de passe, cortando linhas, né, roubando bolas, ele vai bem.
Também é um cara que tem a questão de ser decisivo. Um cara que matou muita bola em clutch em Oklahoma. Inclusive, teve muito pouca ajuda em Oklahoma, né? O elenco de apoio dele não era muito bom. O que acabou fazendo com que os turnovers e o aproveitamento dele para 3 não fossem tão bons, né? Se ele tivesse num time mais arrumadinho, com espaçamento de quadra melhor, com certeza tanto os turnovers seriam, né, menos, como o aproveitamento dele nos arremessos teria sido bem melhor, né? Então eu acho que ele foi meio que prejudicado pela pouca ajuda. Mas eu acho ele um prospecto excelente. Gosto muito mesmo dele. Pra mim tem um potencial muito bom. Ai, muito bom mesmo. Ele me lembra o Jamal Murray. Me lembra o Jamal Murray em vários aspectos, especialmente na questão de crescer no clutch, de criar bem o seu arremesso. Então, Jeremiah Fears é o meu 6º prospecto da classe. Meu 7º prospecto é mais um projeto de Duke, né? Assim como Cooper Flag. E é o Khan Knipple. Khan Knipple é o meu 7º prospecto. Seguro, jogador seguro, bem lapidadinho. Discutivelmente, o melhor arremessador da classe. Uma ótima mecânica, um ótimo aproveitamento, né? Chutou para mais de 40% nessa temporada em Duke. É um cara que pontua bem, tanto na longa como na média e na curta distância. É um cara que, apesar de não ser muito atlético, é um jogador que joga de forma muito física. É o famoso tough guy. É um competidor muito voraz. É um cara que, na defesa, vai bem. Vai bem. Não é um puta de um defensor, mas eu acho ele um bom defensor. Joga físico e tal. Me lembra o Desmond Bane, só que com mais braço, né? Com mais envergadura. Sem ter o bracinho de dinossauro. E eu acho ele um prospecto muito bom. Talvez ele seja um prospecto mais seguro do que o Jeremiah Fears, por exemplo. Né? Talvez ele seja um prospecto mais seguro do que até o próprio Ace Bailey. Mas o teto do Knipple, pra mim, é menor do que desses outros jogadores. E aí, por isso, eu coloco ele em 7º. Até pra combinar com a camisa dele, né? 8º prospecto da classe, na minha opinião, é o armador que tem um dos melhores nomes dessa classe, que é o Kasparas Jakučionis, né? O Jakučionis de Illinois, né? Ele que é lituano, se não me engano. Lituano. Ele é um combo guard, né? Faz tanto a 1 como a 2. Excelente shot creator. Cria muito bem seu arremesso. Tem um excelente step back para 3. Excelente. Tem um QI de basquete muito elevado. Uma ótima leitura de jogo. Toma ótimas decisões. É um cara que cria ótimos arremessos para os seus companheiros. Se vira bem na defesa. Sólido. Né? Talvez o teto dele não seja tão alto, mas o piso do Jakučionis, ele é muito bom. É um piso muito bom. A entrega imediata dele tende a ser muito boa. É um cara que eu vejo sendo titular no seu primeiro ano, ou pelo menos tendo potencial para ser titular. Eu gosto muito dele, cara. Acho que ele tem que melhorar um pouquinho a sua seleção de arremessos também, tem que explorar um pouquinho mais o mid-range, explorar mais também o floater. Ele explora pouco o jogo de floater, poderia, né, executar mais. Mas no todo eu acho ele um jogador muito completinho, muito seguro. Me lembra o Austin Reeves, do Lakers, tá? E acho ele excelente, pra mim, 8º melhor prospecto. O penúltimo, né? O penúltimo da minha lista, né? O penúltimo aqui do meu top 10, vulgo 9º, né?
penúltimo do top 10 é o nono, né? E é o Carter Bryant, né? Carter Bryant de Arizona. Ele é aquele clássico arquétipo de 3D. Braços longos, boa altura, bom arremesso no catch and shoot, versátil na defesa. Ele é aquele arquétipo que hoje na NBA é muito valorizado, né? É um cara que me lembra o Trey Murphy jogando. Claro, o Trey Murphy é um arremessador melhor do que o Carter Bryant. Mas o Carter Bryant tem potencial para evoluir também no arremesso. O arremesso dele no catch and shoot é bom, tá? É bom. Nos últimos jogos dele em Arizona, ele chutou para mais de 45% para 3. Então ele é um bom arremessador no catch and shoot. É um cara que executando cuts, né, cortando em direção à cesta e finalizando próximo à cesta, ele vai bem. Então ele é o clássico trendy. Falta recurso para ele no ataque em termos de controle de bola, criação de arremesso. Falta. Mas eu acho ele um prospecto muito bom e, para mim, fica entre os 9 melhores tranquilamente. E fechando a nossa lista, fechando o meu top 10, eu vou com ele, né? Uma das grandes histórias desse draft, talvez a grande história desse draft, né? Que é o nosso querido Khaman Maluach. Né? O Maluach, que é um menino que começou a jogar basquete aos 13 anos, né? Ele que tem 18, se não me engano. Ele é um prospecto de muito valor. É um menino que já se provou em contexto competitivo. Ele jogou as Olimpíadas, inclusive é o mais jovem da história a jogar as Olimpíadas. Jogou pela seleção do Sudão do Sul, que foi uma das grandes histórias das Olimpíadas, né? Fez uma campanha linda, inclusive na Copa do Mundo também. Ele que foi um achado do Luol Deng, né? É o presidente da Associação de Basquete do Sudão do Sul. O Luol Deng descobriu o Khaman Maluach. E foi muito por conta do Luol Deng que o Maluach chegou onde chegou e está chegando onde está chegando, né? Foi um dos melhores pivôs da NCAA. Fez uma excelente dupla com o Cooper Flagg lá em Duke. Inclusive, esse trio de Duke foi muito bom, né? Knipple, Maluach e Cooper Flagg foram excelentes. E o Maluach, cara, apesar dele ter muito a evoluir, até porque, lembrando, ele começou a jogar basquete há 5, 6 anos atrás, ele já tem muita coisa boa a seu favor. Tem um tamanho absurdo, uma envergadura absurda. É um alvo muito bom no pick and roll, para lobbies principalmente. É um jogador que tem uma boa mecânica de arremesso, só que falta lapidar algumas coisas. Ele precisa de um aproveitamento melhor, mas ele tem uma boa mecânica. Então o potencial de espaçar a quadra existe no Maluach. É um cara que tem uma presença no garrafão muito forte. É um cara que faz com que os adversários desistam de atacar o garrafão, né? Então ele tem esse efeito nos adversários. É um bom reboteiro, bom shot blocker. Mas ele precisa de lapidação, né? O potencial de crescimento dele é muito grande. A estrutura física dele é muito boa, né? Vários especialistas falam que a tendência é que ele tenha uma evolução física parecida com a que o Embiid e a que o Giannis tiveram. Então, o potencial físico dele é incrível. E pra mim, ele tá entre os 10 melhores prospectos. Eu sei que muita gente prefere o Derek Queen de Maryland, que em termos de refino técnico, ele é melhor do que o Maluach, mas eu acho que o teto do Maluach é maior do que o do Derek Queen. E defensivamente eu prefiro o Maluach. Então por isso que eu coloco ele na frente do Derek Queen, que é muito bom também, tá? Mas eu prefiro o Maluach. O próprio Thomas Sorber, de Georgetown, também é outro
que a galera gosta muito, mas eu também prefiro o Maluat como prospecto, né? O Derrick Queen é um cara que eu acho que pode ter uma entrega imediata até melhor do que o Maluat. Mas, em potencial, eu acho que o potencial do Maluat é maior. E por isso eu coloco ele no meu top 10. Então, fechando meu top 10, eu vou de Kaman Maluat. Tá bom? Então, esses são, na minha opinião, os 10 melhores prospectos para esse draft. Amanhã eu devo falar um pouquinho sobre minha expectativa de escolhas, né? Amanhã eu devo fazer um mock draft pra vocês, então fiquem ligados. E é isso, cara. É isso. Obrigado a todos pela audiência. O programa já estendeu mais do que eu gostaria, mas tudo bem. O importante é falar sobre tudo que tem que ser falado. E eu acho que eu consegui. Mais tarde eu volto pra falar sobre o jogo 7, pra falar sobre o campeão da temporada. Tomara que seja, né? O gigante. Mas se não for também, vou falar do mesmo jeito, porque eu sou profissional. E é isso, minha gente. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. E até a próxima.